O zumbido do metrô era constante, quase hipnótico. Aquele som metálico que ecoava pelos trilhos subterrâneos de São Paulo se misturava com o murmúrio de centenas de vozes, passos apressados e o anúncio robótico das estações. Mas naquele momento, para Lara, tudo isso começava a se transformar em um borrão distante, como se o mundo estivesse sendo sugado para longe dela. Suas mãos tremiam enquanto seguravam a barra de apoio do vagão lotado. O suor frio escorria pela testa e sua visão começava a escurecer nas bordas, como se alguém estivesse fechando as cortinas da sua consciência aos poucos. Ela tentou respirar fundo, mas o ar parecia não chegar aos pulmões. Seu coração batia descompassado, rápido demais, forte demais. E então, sem aviso, suas pernas cederam. O chão do metrô veio em sua direção como uma onda inevitável. E a última coisa que Lara sentiu foi o impacto sendo amortecido por algo, ou alguém, que a segurou antes que seu corpo se espatifasse contra o piso sujo do vagão. Tudo ficou preto. Se o seu coração apertou agora, se você quer saber quem era esse homem e como um simples desmaio no metrô pode mudar uma vida inteira, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa história vai te prender do começo ao fim. E não esqueça de comentar qual nome você gostaria de ver em uma próxima história, porque seu comentário pode se tornar realidade aqui. Mas para entender como Lara chegou até aquele momento, precisamos voltar algumas horas para o início daquele dia que começou como todos os outros, mas que terminaria de uma forma que ela jamais poderia imaginar. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Como sempre, Lara abriu os olhos com dificuldade, sentindo o peso da exaustão acumulada de semanas, talvez meses, de uma rotina que a devorava aos poucos. Ela trabalhava como atendente em uma clínica médica na zona sul de São Paulo, um emprego que pagava pouco mais que um salário mínimo, mas que era tudo o que ela tinha para sustentar a si mesma e ajudar a mãe, Dona Marta, que estava doente. Câncer, a palavra que ninguém quer ouvir, mas que tinha se instalado na vida delas como um hóspede indesejado que se recusava a ir embora. O tratamento era caro, caríssimo, e mesmo com o SUS, havia medicamentos que precisavam ser comprados, exames particulares que não podiam esperar, consultas com especialistas que cobravam valores que faziam Lara perder o sono. Ela se levantou da cama estreita do seu quarto minúsculo, em um apartamento de 2 cômodos, em um prédio velho de Capão Redondo. O banheiro era compartilhado, o chuveiro tinha água morna apenas quando dava sorte e a geladeira vivia vazia. Mas era o que ela podia pagar. Tomou banho rápido, vestiu o uniforme branco da clínica, prendeu os cabelos castanhos em um coque simples e olhou para o espelho. O reflexo que a encarava de volta era de uma mulher de 26 anos que parecia ter 10 a mais. Olheiras profundas, pele pálida, lábios rachados. Quando foi a última vez que ela tinha comido uma refeição decente? Não lembrava. Café da manhã era luxo. Pegou uma bolacha de água e sal, mastigou sem vontade, bebeu um copo de água e saiu. A jornada até a clínica levava quase 2 horas. Ônibus lotado, baldeação, metrô ainda mais lotado e depois mais uma caminhada. Tudo isso antes das 8 da manhã. Naquela manhã, Lara já sentia uma tontura estranha, uma fraqueza que não era normal, mas ignorou. Não podia faltar, não podia perder o dia. Cada dia de trabalho significava dinheiro para o remédio da mãe, para a conta de luz, para o aluguel que já estava atrasado.
Então ela seguiu, como sempre seguia, empurrando o próprio corpo além dos limites, porque parar não era uma opção. O dia na clínica foi um borrão. Pacientes reclamando, médicos exigindo, telefone tocando sem parar. Lara atendia a todos com um sorriso forçado, com a voz que tremia de cansaço, mas que se mantinha educada, profissional. Na hora do almoço, ela não comeu. Não tinha dinheiro para comprar nada. E a marmita que deveria ter trazido de casa ficou esquecida, porque não havia comida para fazer marmita. Bebeu água, muita água, como se isso pudesse encher o vazio que crescia no estômago. Às 6 da tarde, quando finalmente seu turno terminou, Lara mal conseguia ficar em pé. A cabeça latejava, a visão embaçava de vez em quando, e ela sentia um frio estranho, mesmo com o calor sufocante de São Paulo. Mas ela precisava ir para casa, precisava ver como a mãe estava. Então pegou suas coisas e saiu. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Tiago Amaral ajustava o colarinho do terno cinza impecável no elevador de vidro do seu escritório no Itaim Bibi. Aos 32 anos, ele era o herdeiro de uma rede de hotéis de luxo que dominava o skyline de São Paulo e Rio. Mas naquela tarde, algo o tirava da zona de conforto. Uma reunião urgente com um investidor em tecnologia na Vila Madalena, um bairro onde o trânsito era imprevisível e estacionar um carro de luxo se tornava um risco desnecessário. Decidiu ir de metrô, uma escolha prática, embora incomum para ele. Sua mãe, Beatriz, desaprovaria, mas Tiago ansiava por um contato mais direto com a cidade, longe da proteção constante de motoristas e seguranças. Ele observou o Rolex no pulso, cobrindo-o discretamente com a manga da camisa. Em São Paulo, detalhes como aquele podiam atrair problemas, e ele não era ingênuo quanto aos perigos das ruas movimentadas. Desceu na estação Brigadeiro, o ar úmido o envolvendo, e entrou no vagão da linha 2 verde, posicionando-se entre os passageiros com uma cautela instintiva. Pela primeira vez em anos, sentiu uma vulnerabilidade real. O espaço confinado, os olhares casuais que podiam esconder intenções, mas prosseguiu, determinado a navegar pela rotina da cidade como qualquer outro. O metrô da volta era sempre pior, mais lotado, mais quente, mais sufocante. Lara entrou no vagão e mal conseguiu encontrar um lugar para segurar. Estava espremida entre dezenas de pessoas, o ar rarefeito, o cheiro de suor misturado com perfume barato e cansaço. Ela fechou os olhos, tentando se concentrar em respirar, apenas respirar. Mas a tontura voltou, mais forte dessa vez. Seu coração disparou. As mãos começaram a tremer. Ela tentou se segurar melhor na barra, mas seus dedos não respondiam direito. Então, como uma onda gigante que a engoliu de uma vez, tudo escureceu. Ela desmaiou, mas não caiu, porque no exato momento em que suas pernas cederam, um par de braços fortes a segurou. Firmes, rápidos, guiados por um reflexo imediato. Lara não viu quem era. Não viu nada. Apenas sentiu o calor daqueles braços, o cheiro de uma colônia cara misturado com o ar denso do vagão e depois, nada. Quando ela abriu os olhos novamente, não estava mais no vagão. Estava deitada em um banco da estação com um casaco dobrado sobre sua cabeça como travesseiro. Havia um homem ajoelhado ao seu lado, segurando uma garrafa de água com uma expressão de preocupação genuína no rosto. E que rosto era aquele? Lara piscou, tentando focar a visão, e quando finalmente conseguiu, seu coração deu um salto diferente. Não de medo, não de fraqueza, mas de algo que ela não conseguia nomear.
uma faísca de atração, sutil, mas inegável, no calor residual do toque dele. Ele era alto, e isso ela percebeu mesmo estando deitada. Ombros largos, postura ereta, apesar do desconforto ao redor. Cabelos negros perfeitamente penteados para trás, mandíbula marcada, olhos de um castanho tão profundo que pareciam quase pretos. Usava um terno cinza impecável, sem uma ruga, mas agora com uma mancha sutil de poeira do chão da estação. O relógio no pulso dele estava escondido pela manga, mas o brilho discreto escapava. "Você está bem?" ele disse, e a voz dele era grave, calma, mas carregada de uma preocupação real, com um toque de alívio, como se ele mesmo estivesse se recuperando do susto. Não era a voz de alguém que estava apenas cumprindo uma obrigação social. Era a voz de alguém que realmente se importava, talvez porque, por um segundo, ele se viu ali, vulnerável, exposto no metrô que jurara nunca mais pegar. Lara tentou se sentar, mas ele colocou a mão no ombro dela, gentil, mas firme, o contato enviando um arrepio inesperado pela pele dela, um calor que contrastava com o frio da fraqueza. "Calma, devagar. Você desmaiou no vagão. Eu a segurei antes que caísse de vez." O pessoal ao redor observou, mas ninguém quis se envolver mais que isso. Eu estou bem, Lara murmurou, mas a voz saiu fraca, trêmula. Ela não estava bem, e ele sabia disso. "Quando foi a última vez que você comeu?" ele perguntou, e a pergunta foi tão direta, tão certeira, que Lara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ela não respondeu. Não precisava. A resposta estava estampada no rosto pálido, nos lábios rachados, nas mãos trêmulas. Ele suspirou, não de irritação, mas de algo que parecia ser compaixão misturada com frustração consigo mesmo. Porque ele, com todo o dinheiro do mundo, estava ali vendo isso. Tirou o celular do bolso, checando rápido se não havia chamadas perdidas da reunião que ele acabara de furar. Discou um número, falou algumas palavras rápidas. "Sim, agora. Estação Paraíso." E desligou. "Vou levá-la para comer alguma coisa. Meu motorista já está a caminho." "Não, eu preciso ir para casa." Lara protestou, tentando se levantar novamente, mas o corpo não obedecia. "Você não vai a lugar nenhum nesse estado," ele respondeu, e havia uma firmeza na voz dele que não deixava espaço para discussão, mas sem arrogância. Era o tom de quem negociava contratos milionários, mas ali parecia só humano, motorista. A palavra ecoou na mente de Lara. Quem era esse homem? Ele notou o olhar dela e inclinou a cabeça ligeiramente. "Eu sei, soa incomum. Eu estava no metrô por causa de uma reunião na Vila Madalena. Trânsito imprevisível, sabe? Achei que seria mais rápido. Uma decisão prática, mas que me expôs mais do que eu esperava." Ela olhou para ele. Realmente olhou e percebeu os detalhes. O corte de cabelo impecável, a pele bem cuidada, as mãos que nunca tinham visto um dia de trabalho braçal, as unhas limpas e aparadas. Tudo nele gritava dinheiro, poder, um mundo completamente diferente do dela. Mas havia uma intensidade no olhar dele que a prendia, como se o corpo dele, forte e contido, carregasse uma promessa silenciosa. "Quem é você?" ela perguntou, a voz ainda fraca. Ele sorriu, e foi um sorriso pequeno, quase tímido, que contrastava com toda aquela aura de poder, iluminando os olhos dele de uma forma que fez o pulso de Lara acelerar. "Tiago Amaral, e você?" "Lara Monteiro," ela respondeu. "Prazer, Lara." Ele estendeu a mão.
Ela hesitou por um segundo, mãos suadas, uniforme amassado, mas então aceitou. A mão dele era quente, firme, e o aperto foi gentil, prolongando-se por um instante a mais, o polegar roçando levemente a pele dela em um gesto inconsciente que enviou um tremor sutil pelo braço dela. Naquele momento, algo passou entre eles. Uma centelha, uma conexão, algo que nenhum dos dois conseguia explicar, mas que ambos sentiram. Física além do emocional. Minutos depois, um carro preto, enorme, reluzente, parou na frente da estação. Um motorista de terno saiu e abriu a porta traseira, lançando um olhar discreto de curiosidade para Tiago. Tiago acenou, ajudando Lara a se levantar, sustentando-a com cuidado, o braço ao redor da cintura dela, firme o suficiente para que ela sentisse os músculos tensos sob o tecido do terno, um apoio que beirava o íntimo. Tudo sob controle. Vamos para um lugar simples ali na esquina. Ela entrou, afundando no banco de couro macio que cheirava a novo, a luxo, a um mundo que ela só conhecia de longe. Tiago entrou ao lado dela, e o carro partiu, o corpo dele perto demais, o calor irradiando como uma presença inescapável. "Para onde estamos indo?" Lara perguntou, a voz ainda trêmula, olhando pela janela embaçada, mas consciente do joelho dele roçando o dela acidentalmente. "Para um lugar tranquilo. Você precisa comer, e depois conversamos. Prometo que não é uma armadilha. Apenas um homem tentando não se sentir responsável por um resgate inesperado." O restaurante era discreto, o tipo de lugar onde não havia preços no cardápio, porque se você precisava perguntar, não podia pagar. Mas Tiago escolheu uma mesa no canto, longe dos olhares, como se quisesse preservar aquele momento só para eles. Lara se sentiu completamente deslocada, com seu uniforme branco amassado, os cabelos bagunçados, a aparência de quem tinha acabado de desmaiar em um metrô lotado. Mas Tiago não pareceu notar, ou se notou, não se importou. Em vez disso, seus olhos demoravam-se nela, traçando o contorno do rosto dela com uma intensidade quieta. Ele pediu para ela, porque Lara nem sabia o que escolher. E quando a comida chegou, pratos leves, reconfortantes, ela comeu devagar, sentindo o olhar dele como um toque invisível. Era a primeira refeição decente em dias. Tiago observava em silêncio, e havia algo no olhar dele que Lara não conseguia decifrar. Pena. Não era pena. Era desejo, misturado à curiosidade, uma admiração que se estendia ao corpo dela, a forma como ela se movia, mesmo exausta. "Por que você está fazendo isso?" Lara perguntou depois de alguns minutos de silêncio, o garfo pausando no ar. "Fazer o quê?" Ele respondeu, tomando um gole de vinho, os lábios se curvando levemente ao redor da taça. "Me ajudar. Você não me conhece." Ele colocou a taça na mesa e a olhou nos olhos, o olhar descendo por um instante ao pescoço dela, onde uma veia pulsava sutilmente. "Porque você precisava de ajuda. E porque, quando a segurei, senti algo além da preocupação. Seu corpo contra o meu foi como se o mundo parasse por um segundo." Lara sentiu o rosto esquentar, um rubor que subia pelo colo, consciente de como o uniforme se moldava ao corpo dela, agora que o suor secava. "O que você quer dizer com isso?" "Não sei explicar completamente," ele admitiu, a voz baixando um tom, carregada de uma tensão nova. "Mas quando a vi caindo, quando a segurei, eu senti que precisava fazer mais do que apenas ajudá-la a se levantar. Senti que precisava conhecê-la, de verdade."
As palavras dele pairaram no ar, pesadas, carregadas de um significado que nenhum dos dois estava pronto para explorar ainda, mas que já acendia uma faísca física entre eles. Lara desviou o olhar, o coração batendo rápido demais, o corpo respondendo com um calor que ela não esperava. "Eu preciso ir para casa", ela disse, a voz baixa. "Minha mãe está doente. Preciso cuidar dela." "Eu a levo", Tiago disse imediatamente. "Mas antes, me permita uma pergunta." Ela olhou para ele esperando. "Por que você estava naquele estado? Quando foi a última vez que você comeu?" Lara hesitou. Não queria falar sobre isso. Não queria que ele soubesse o quão desesperada sua vida era, mas havia algo no olhar dele, algo que a fazia querer confiar. Talvez o mesmo calor que ainda ecoava no toque da mão dele. "Hoje de manhã", ela admitiu, a voz quase um sussurro. "Uma bolacha." Tiago fechou os olhos por um segundo, como se estivesse processando a informação, e quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que não existia antes, e um brilho de desejo protetor. "Isso não vai acontecer de novo", ele disse, e não era uma sugestão. Era uma promessa proferida com uma intensidade que fez o ar entre eles se tornar mais denso. Ele a levou para casa e, quando o carro parou na frente do prédio velho e desgastado de Capão Redondo, Lara sentiu vergonha. Vergonha da pobreza, da diferença gritante entre os mundos deles. O motorista hesitou em estacionar ali, mas Tiago acenou para ele esperar. "Não se preocupe", disse a Lara, notando o rubor dela. "Eu entendo o que é carregar pesos invisíveis." Mas Tiago não disse nada sobre o cheiro de esgoto ou as luzes piscando na entrada. Apenas pegou um cartão do bolso e entregou a ela. "Meu número. Se você precisar de qualquer coisa, remédio, uma carona ou apenas para conversar, me ligue." Lara pegou o cartão, os dedos tremendo. "Por quê? Por que você está fazendo isso?" "Porque eu quero." Ele respondeu simples assim. "E porque eu quero vê-la de novo, de perto, sem o caos do metrô entre nós." Antes que ela pudesse responder, ele acenou para o motorista e o carro partiu, deixando Lara parada na calçada, segurando um cartão que parecia pesar mais do que deveria. Enquanto o carro se afastava, Tiago olhou pelo retrovisor, o corpo ainda marcado pelo calor do dela. Uma inquietação que o acompanharia pela noite. Naquela noite, depois de cuidar da mãe, de dar os remédios, de ajudá-la a dormir, Lara ficou acordada, olhando para o cartão. Tiago Amaral. Ela digitou o nome no Google e o que encontrou a deixou sem ar. Tiago Amaral não era apenas rico. Ele era um dos empresários mais influentes de São Paulo. Dono de uma rede de hotéis de luxo, investidor em tecnologia, filantropo. Havia fotos dele em eventos, sempre impecável, sempre rodeado de pessoas importantes, incluindo uma mulher loira, elegante, de sorriso calculado. Isabela Figueiredo, filha de outro magnata, frequentemente vista ao lado dele em jantares formais. "Noiva em potencial", dizia uma legenda, e ele tinha ajudado ela, uma simples atendente de clínica que desmaiou no metrô. Por quê? A pergunta ecoava na mente dela, sem resposta. Mas uma coisa ela sabia: algo tinha mudado naquele dia. Algo que ela não conseguia nomear, mas que sentia no fundo do peito. E agora também na pele, como um formigamento persistente. Os dias seguintes foram estranhos. Lara voltou à rotina, ao trabalho exaustivo, às noites cuidando da mãe, mas agora havia algo diferente. O cartão de Tiago estava sempre no bolso dela, como um talismã.
Um lembrete de que talvez, apenas talvez, o mundo não fosse tão cruel quanto ela pensava. Ela não ligou para ele. Não se atrevia. O que diria? Obrigada por me salvar. Obrigada pela refeição e pelo toque que ainda sinto. Mas Tiago não esqueceu dela. 3 dias depois do incidente, Lara estava no trabalho quando a recepcionista a chamou. Lara, tem uma entrega para você. Entrega? Ela não estava esperando nada. Desceu até a recepção e encontrou um entregador segurando uma cesta enorme, cheia de frutas, chocolates, pães, frios, sucos e até remédios genéricos para Dona Marta, com uma nota: para ela e para você. Cuide-se. Tiago. Havia um cartão. Para que você não passe fome novamente. Lara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Como ele sabia onde ela trabalhava? E por que ele estava fazendo isso? Ela pegou o celular, os dedos tremendo, e digitou o número dele. Ele atendeu no segundo toque. Lara! A voz dele soou surpresa, mas com uma nota de alívio profundo. Você ligou? Por que você fez isso? Ela perguntou, a voz embargada, recuando para um canto quieto da clínica. Porque eu quis, ele respondeu simples, e porque queria uma razão para ouvir sua voz novamente. Ela não sabia se ria ou chorava. Você não precisava fazer isso. Eu sei, ele disse, mas desejei. Posso vê-la de novo? O coração de Lara disparou. Ver de novo? Isso era loucura. Eles eram de mundos completamente diferentes. Não fazia sentido. Mas ao mesmo tempo fazia todo o sentido do mundo, especialmente agora, com a memória do corpo dele contra o dela. Eu não sei se é uma boa ideia, ela disse hesitante. Por quê? Porque somos muito diferentes. Você é você e eu sou apenas eu. Apenas você. Ele repetiu, e havia uma intensidade na voz dele, como se ele estivesse imaginando-a ali, perto. Lara, você desmaiou no metrô porque estava passando fome para cuidar da sua mãe doente. Você trabalha horas absurdas, ganha pouco e ainda assim não desiste. Você não é apenas você. Você é extraordinária. Me encontre amanhã. Por favor, apenas um café. Lara fechou os olhos, respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria tudo. Tudo bem, amanhã. Eles se encontraram em uma cafeteria pequena na Liberdade, longe do mundo de luxo de Tiago, mais perto do mundo de Lara. Ele chegou de Uber, vestindo jeans e uma camisa simples, sem relógio à vista, mas a presença dele preenchia o espaço. Os ombros largos, o jeito como se movia com uma confiança quieta. Lara já estava lá, sentada em uma mesa no canto, nervosa, mexendo nas mãos. Quando o viu entrar, o coração dela deu um salto. Ele sorriu ao vê-la, e foi um sorriso genuíno que iluminou o rosto dele de uma forma que as fotos da internet não capturavam, e que fez o corpo dela responder com um calor familiar. Oi! Ele disse, sentando-se na frente dela, o joelho roçando o dela sob a mesa por um instante, intencional ou não. Oi! Ela respondeu, a voz baixa, mas os olhos se demorando nos dele. Eles pediram café e por alguns minutos ficaram em silêncio, apenas se olhando, como se estivessem tentando decifrar um ao outro. O ar entre eles carregado de uma tensão nova, o tipo que faz a respiração acelerar. Me conte sobre você, Tiago disse, quebrando o silêncio, inclinando-se ligeiramente para frente, o cheiro da colônia dele alcançando-a como um convite. O que você quer saber? Tudo. Lara riu, um riso nervoso. Não há muito para contar. Eu trabalho, cuido da minha mãe e tento sobreviver. Essa é minha vida.
E sua mãe? Ela está doente. Câncer. O tratamento é caro. E eu faço o que posso, mas... Ela parou, a voz falhando. Mas nunca é suficiente. Tiago estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dela, o toque deliberado agora. Os dedos entrelaçando-se, o polegar traçando círculos lentos na palma dela, enviando ondas de calor pelo braço. Sinto muito, de verdade. Obrigada, ela disse, e não retirou a mão. Em vez disso, apertou de leve, sentindo a força contida na dele, imaginando como seria sentir aquilo em outros lugares. E você? Me conte sobre você. Ele sorriu, um sorriso triste. O que você quer saber? Por que um homem como você parou para ajudar alguém como eu? Alguém como você, ele repetiu. E havia uma intensidade no olhar dele, descendo brevemente ao decote sutil do uniforme dela. Lara, você continua falando como se fosse menos do que é. Você não é. Você é real. Todas as pessoas no meu mundo são falsas. Elas querem algo de mim, dinheiro, conexões, status, mas você desperta algo em mim que eu não sentia há anos. A mão dele apertou a dela, e por um momento o mundo da cafeteria desapareceu. Havia apenas o calor da pele dele contra a dela, a promessa de toques mais profundos. Eles conversaram por horas, sobre tudo e nada, sobre a vida dela, sobre a vida dele, sobre sonhos que ela tinha abandonado e sonhos que ele tinha realizado. E a cada minuto que passava, a conexão entre eles crescia, se aprofundava. Não só emocional, mas física. Olhares que se prolongavam, toques acidentais que se tornavam intencionais, um roçar de braços que fazia o pulso de Lara acelerar. Quando finalmente se despediram, já era noite. Tiago insistiu em levá-la para casa, e dessa vez ela não recusou. No carro ele segurou a mão dela, os dedos traçando padrões preguiçosos na pele, e Lara sentiu o corpo responder. Um desejo quieto, acumulado, que a surpreendia pela intensidade. Posso vê-la de novo? Ele perguntou quando pararam na frente do prédio dela, a voz rouca, os olhos escuros fixos nos lábios dela. Sim, ela respondeu sem hesitar, inclinando-se ligeiramente para ele. Ele sorriu e antes que ela pudesse sair do carro, ele se inclinou e beijou a testa dela. Mas o gesto se prolongou, os lábios descendo devagar para roçar a têmpora, o canto da boca. Um beijo que era ao mesmo tempo gentil e carregado de promessa, o hálito quente contra a pele dela, fazendo-a estremecer. Até logo, Lara. Até logo, Tiago. Ela saiu do carro com as pernas fracas, não de exaustão, mas de algo novo, desejo. E assim começou algo que nenhum dos dois esperava. Algo que desafiava a lógica, que desafiava as diferenças, que desafiava o mundo. Mas o mundo, como Lara logo descobriria, não gosta de ser desafiado. E havia forças se movendo nas sombras, forças que fariam de tudo para separá-los. As semanas seguintes foram como um sonho febril, onde o desejo se entrelaçava ao afeto. Tiago e Lara se viam sempre que podiam, o que não era fácil, considerando as agendas completamente opostas. Ele tinha reuniões, eventos, compromissos que o levavam para todos os cantos da cidade, às vezes do país. Ela tinha o trabalho na clínica, a mãe doente, as contas que não paravam de chegar. Mas eles encontravam tempo, sempre encontravam. Às vezes, era um café rápido antes dela entrar no turno,
com ele roubando um beijo urgente no beco atrás da clínica, as mãos dele na cintura dela, puxando-a para mais perto, os corpos se moldando como se já se conhecessem de cor. Outras vezes, ele a buscava depois do trabalho e eles jantavam em lugares simples, longe dos holofotes, longe do mundo dele. Mas o jantar terminava com eles em um carro estacionado em uma rua escura, os beijos se aprofundando, as mãos explorando com urgência contida, o gemido baixo dela ecoando no espaço confinado, quando os dedos dele traçavam a curva das costas dela sob a blusa. Tiago parecia gostar disso, de ser apenas Tiago, não o empresário, não o herdeiro, apenas um homem consumido pela paixão, pela forma como o corpo de Lara respondia ao dele, pela suavidade da pele dela contra a aspereza das mãos dele, endurecidas por apertos de negócios, mas gentis em seu toque, porque era isso que estava acontecendo. Ele estava se apaixonando. E Lara também, apaixonando-se não só pela mente dele, mas pelo fogo que ele acendia nela, um desejo que a fazia se sentir viva, desejada, depois de anos de mera sobrevivência. Ela tentou resistir no começo, tentou se convencer de que aquilo era loucura, que não daria certo, que eles eram de mundos diferentes demais. Mas era impossível resistir a ele. A forma como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo e o objeto de seu desejo mais profundo. A forma como ele a ouvia, realmente ouvia, interessado em cada detalhe da vida dela, por mais mundano que fosse, enquanto as mãos dele repousavam possessivamente na coxa dela sob a mesa. A forma como ele a fazia sentir vista, valorizada, amada e ardente, os beijos dele deixando marcas invisíveis na pele dela, promessas de noites que ainda não haviam chegado. Sim, amada, porque era isso que ela estava sentindo. Amor. Um amor que crescia a cada dia, a cada conversa, a cada toque. Toques que começavam inocentes e terminavam com ela ofegante em seus braços, os corpos pressionados, o mundo reduzido ao ritmo acelerado dos corações deles. Mas o mundo deles não existia em uma bolha. E logo, a realidade começou a bater à porta, na forma de Isabela Figueiredo. A primeira rachadura veio de uma fonte inesperada. Um evento de caridade no Hotel Amaral, onde Tiago a levou como acompanhante. Ele avisou: vai ser formal, mas eu a protegerei. Lara se sentia uma intrusa no vestido simples que comprara às pressas, mas Tiago a olhava como se ela fosse a única mulher no salão, os olhos devorando-a, a mão na base das costas dela, guiando-a pela multidão, os dedos pressionando levemente a pele exposta, um lembrete constante da intimidade que compartilhavam. As pessoas sorriam educadas, mas os olhares eram de julgamento. Quem era aquela mulher no meio dos diamantes? Foi lá que Isabela apareceu. Loira, alta, com um vestido vermelho que acentuava curvas calculadas, ela se aproximou de Tiago como uma sombra elegante, ignorando Lara por um segundo. Tiago, sua mãe mencionou que você me apresentaria ao investidor novo. O tom era suave, mas os olhos, frios, calculadores, varreram Lara de cima a baixo, demorando-se no modo como Tiago tocava a cintura dela. E quem é ela? Uma nova colaboradora? Tiago tensionou o maxilar, mas manteve a compostura, a mão apertando possessivamente a de Lara. Isabela, essa é Lara. Lara Isabela Figueiredo, filha do meu sócio no setor de imóveis. Ele não disse noiva em potencial, mas o ar carregava isso. Isabela estendeu a mão para Lara, o aperto firme demais, como um aviso. Prazer. Ouvi sobre o incidente no metrô. Que conveniente.
Mas, Tiago, lembre-se dos nossos planos, aquela viagem que marcamos. Ela se inclinou para ele, o perfume dela invadindo o espaço, tocando o braço dele de leve, possessiva. Lara sentiu o estômago revirar, não só de ciúme, mas de uma pontada de insegurança. Isabela era o epítome do mundo dele, o corpo esguio e confiante que cabia perfeitamente em fotos de gala. Tiago se afastou sutilmente, puxando Lara para mais perto. Isso foi antes, Isabela. Agora estou com Lara. Ele guiou Lara para longe, mas o dano estava feito. No carro de volta, ela perguntou, voz baixa: "Ela é importante para você?" "Era um arranjo da minha mãe." Ele admitiu, frustrado, a mão subindo para acariciar o pescoço dela, os dedos traçando a linha da clavícula em um gesto que era ao mesmo tempo consolador e inflamado. Casamento de negócios. Mas não. Eu não sinto nada por ela. Por você? É diferente. Real e avassalador. Seus lábios encontraram os dela ali no banco de trás. Um beijo feroz que apagava as dúvidas, as mãos dele deslizando para as coxas dela, puxando-a para o colo dele, os corpos se fundindo no calor do momento, ofegantes, até o motorista pigarrear discretamente. A segunda rachadura veio dias depois, quando Beatriz Amaral descobriu sobre Lara, não por acaso, mas por um aviso, sussurrado por Isabela em um chá da tarde. Tiago está se envolvendo com uma atendente, Beatriz. Vai ser um escândalo. Beatriz, mulher de 60 anos, elegante, fria, acostumada a ter tudo sob controle, ficou furiosa. Viúva há 5 anos, desde que o marido, fundador do Império Amaral, morreu de infarto, ela comandava a família com mão de ferro, garantindo que o legado fosse preservado. E Tiago era a joia da coroa, o filho único, o herdeiro, o futuro do império. Ela tinha planos para ele, um casamento com Isabela, união que consolidaria poderes. Isabela era perfeita, discreta, ambiciosa, sem complicações, como desejos descontrolados. Beatriz marcou uma reunião com o filho no escritório dela, no topo de um prédio no centro. A sala era enorme, com vista panorâmica, mas o ar estava pesado. "Tiago, precisamos conversar sobre essa distração." "Distração? Chama-se Lara," ele rebateu, sentando-se na poltrona de couro. "E Isabela? Ela é o futuro, estável, não uma paixão passageira que vai manchar o nome da família. Isabela é um contrato, mãe, não amor. Lara é..." Ele pausou procurando palavras. "Ela me desperta de uma forma que eu não posso ignorar." Beatriz cruzou as mãos, os olhos frios. "Você acha que ela o quer por amor? Ou pelo que você representa?" "Isabela me ligou ontem, preocupada. Ela ainda o deseja, Tiago, e eu apoio isso." A menção a Isabela acendeu algo em Tiago. "Deixe-a fora disso. Eu não vou ser peão em um jogo de vocês." Ele saiu batendo a porta, mas Beatriz já tramava. Ligou para Isabela naquela noite. "Faça o que for preciso, ele precisa lembrar onde pertence." A disputa escalou quando Isabela marcou um encontro casual com Lara. Uma mensagem fria no WhatsApp de Tiago. "Café para conversarmos como mulheres adultas, sem Tiago." Lara foi, coração na boca, para uma cafeteria chique na Paulista. Isabela já estava lá, impecável, com latte de aveia e laptop aberto. "Lara, sente-se. Vamos ser francas, você é interessante, mas isso não vai durar. Tiago precisa de alguém que entenda o jogo, não de alguém que o distrai com impulsos." Lara engoliu o orgulho, sentindo as mãos suarem. "Eu não estou no jogo por status. Eu amo ele.
De verdade, corpo e alma. Isabela riu, baixo, afiado. Amor? Querida, amor não sustenta impérios. Eu o conheço intimamente. As noites que ele passa acordado com pressão. Você vai queimá-lo e sumir. Ela deslizou um envelope pela mesa. Cartões de visita de headhunters, sugestões de oportunidades melhores para Lara. Não era um cheque, mas uma oferta velada. Vá embora e eu ajudo sua carreira, antes que ele se canse do fogo que você acende. Lara empurrou o envelope de volta, voz firme apesar do tremor. Eu não preciso da sua ajuda, nem da pena. Tiago escolheu. Aceite isso. Ela saiu, mas as palavras de Isabela ecoaram. E se ela tivesse razão? A disputa não era só com Beatriz agora. Era pessoal, visceral, tocando na intimidade que Lara e Tiago compartilhavam. Lara contou a Tiago sobre o encontro naquela noite, em uma praça escura, sentados em um banco. Ele ficou furioso, os punhos cerrados. Isabela, o quê? Eu vou confrontá-la. Isso passou dos limites. Tiago, pare. É a pressão, sua mãe, ela. Elas acham que eu não encaixo. Lágrimas escorriam, mas ele a puxou para perto, os lábios capturando os dela em um beijo que era fúria e desejo misturados, as mãos dele enredando nos cabelos dela, puxando-a para o colo dele, os quadris se movendo em um ritmo instintivo que a fez arquear contra ele, um gemido escapando apesar das lágrimas. Você encaixa, ele murmurou contra a boca dela, a voz rouca. Porque você me consome. Minha mãe sabe sobre nós. Não há prova, mas eu não ligo. Ele pausou, o peito subindo e descendo. O que foi? Ela perguntou, notando a dor nos olhos dele, as mãos ainda traçando as curvas dela. Eu a amo, ele disse, as palavras saindo como um suspiro, os lábios roçando o pescoço dela, mordiscando levemente a pele sensível. E eu sei que é loucura com tudo isso, mas é verdade. Cada toque, cada olhar. Lara piscou, o corpo em chamas. Você me ama? Sim, e eu não vou deixar Isabela, ou minha mãe, ou o metrô inteiro nos separar. Eles se beijaram ali, sob as luzes da praça, um beijo desesperado, cheio de medo, de esperança, de amor. E de um desejo que os consumia as mãos dele, deslizando sob a blusa dela, explorando a suavidade da pele nua, os suspiros dela se misturando ao vento noturno. Mas Beatriz não desistia. Se o filho não ouvia, ela intensificava. Usando Isabela como aliada, pressionou contatos. Em dias, Lara foi demitida da clínica. Serviços não necessários, dizia a carta, sem aviso. Lara ligou para Tiago chorando. Elas fizeram isso. Como eu pago o tratamento da mãe agora? Ele foi até ela naquela noite, abraçando-a no sofá apertado do apartamento, os corpos se entrelaçando em uma urgência nascida da dor. Beijos que eram bálsamo e fogo, as roupas caindo devagar, a pele dela contra a dele em uma dança lenta e intensa, onde o prazer era uma afirmação de que nada os separaria. Eu conserto, ele murmurou contra o ouvido dela, os movimentos ritmados, profundos. Mas primeiro, case comigo. Lara o olhou, chocada, o corpo ainda trêmulo do êxtase compartilhado. Tiago, com tudo isso? Isabela, sua mãe? Que se dane, eu escolho você todo dia, em cada toque, em cada suspiro. Ela hesitou, pensando nas palavras de Isabela, mas viu a determinação nos olhos dele e sentiu o corpo dele ainda unido ao dela, uma promessa viva. Sim, mas sem império no cartório, só nós. O casamento foi simples, em um cartório na Liberdade, com 2 testemunhas.
Nada de festa, apenas amor selado com um beijo que se transformou em algo mais urgente no quarto adjacente, os corpos se redescobrindo com uma liberdade nova, as mãos dele mapeando cada curva dela, como se fosse a primeira vez, os gemidos dela ecoando baixos um hino à união deles. Mas Isabela não sumiu. Dias depois, mandou uma mensagem para Tiago. Parabéns, mas ela vai te cansar. Quando quiser algo mais controlado, eu estou aqui. Ele deletou, mas o veneno ficou. Até que, na noite seguinte, ele e Lara o apagaram em uma entrega total. Os corpos entrelaçados na cama larga da cobertura, explorando limites com uma paixão que os deixava exaustos e saciados. A pele marcada por beijos e unhas, o amor físico selando o emocional. A felicidade durou pouco até Beatriz aparecer na cobertura de Tiago, sozinha, sem assessores. Eu vim ver vocês. Lara, tensa, ofereceu café. Elas foram para o quarto e Beatriz, pela primeira vez, sentou na beira da cama, envelhecida. Eu errei. Isabela me pressionou, disse que você era uma fase, mas eu vi Tiago hoje. Ele brilha com você, de uma forma que eu nunca vi. Lágrimas caíam. Eu estava com medo de perder o legado, mas quase perdi o filho. Me perdoe. Lara, lembrando o envelope de Isabela, hesitou. Só se você parar de manipular e ajudar de verdade, não por pena. Eu prometo. E Isabela? Eu disse para ela que acabou, para sempre. Lentamente, as coisas se consertaram. Beatriz visitava Dona Marta, pagando tratamentos sem alarde. 6 meses depois, a mãe de Lara entrou em remissão. Graças a Deus e a esse genro que nos salvou, brincou Dona Marta. Lara abriu a ONG com a ajuda de Tiago, mas com toques dela. Cursos para mulheres como ela era, em bairros como Capão Redondo. Beatriz doava e até Isabela, humilhada, mas quieta, mandou uma doação anônima, talvez um adeus relutante. Uma noite, enquanto estavam deitados na cama, os corpos ainda quentes do amor recente, ele traçando preguiçosamente as curvas dela com os dedos, ela aninhada contra o peito dele, Lara olhou para Tiago e sorriu. No que você está pensando? Ele perguntou, passando a mão pelos cabelos dela, o toque descendo devagar para a nuca, puxando-a para um beijo lento, profundo. Em como tudo mudou, ela disse, os lábios roçando os dele. Em como um simples desmaio no metrô mudou minha vida inteira. Não foi o desmaio, ele disse, rolando para cima dela, os corpos se alinhando em uma familiaridade perfeita, o desejo reacendendo como sempre. Foi você, você que me fez querer ser melhor, você que me faz queimar por dentro. Ele a beijou então, um beijo que se transformou em mais, os movimentos lentos e intensos, uma celebração silenciosa do que haviam construído. Amor, paixão, superação. Ela o beijou de volta, as unhas cravando levemente nas costas dele, guiando-o. Naquele momento, ela soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Não era na pobreza, não era no luxo, era ao lado dele, nos braços dele, nos suspiros compartilhados. E isso era tudo o que ela precisava. A história de Lara e Tiago não foi um conto de fadas. Foi real, com dificuldades, com dor, com momentos em que eles quase desistiram e com uma paixão que os unia nos dias mais escuros, os corpos se tornando refúgio um do outro. Mas foi também uma história de amor verdadeiro, de superação, de duas pessoas que se encontraram no momento certo, no lugar certo e que decidiram lutar pelo que sentiam, não importa o que o mundo dissesse. Porque no final, o amor não é sobre perfeição,
É sobre escolha e sobre o fogo que queima entre dois corpos que se reconhecem, e eles escolheram um ao outro, todos os dias. E se você chegou até aqui, se essa história tocou seu coração e talvez acendeu uma faísca, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história nova. E me conte nos comentários, qual nome você gostaria de ver em uma próxima história? Seu comentário pode se tornar realidade aqui, porque assim como Lara e Tiago, você também merece ter sua história contada, com todo o fogo que ela carrega. Te espero no próximo encontro. Até lá, lembre-se, o amor verdadeiro não conhece barreiras. Ele apenas acontece, e quando acontece, vale a pena se entregar, corpo e alma.